Muito bem, irmãos. A graça e a paz a todos. Essa é a segunda aula da reposição para aqueles que faltaram à aula presencial do CPM, a última aula de bibliologia, e também para aqueles que querem lembrar do que foi dito, que foram para a aula e querem relembrar um pouquinho daquilo que nós estudamos na igreja. Nós paramos no final da primeira viagem missionária de Paulo. Nós vemos que provavelmente a carta de Gálatas foi escrita nessa época. É uma incerteza quanto à data, mas muitos estudiosos dizem que Gálatas foi escrita após a primeira viagem missionária concluída. E depois, agora, nós vamos para a segunda viagem missionária de Paulo, que foi entre ali o ano 49 e 52 depois de Cristo. Então, o texto base se encontra em Atos 16:40 até 18:22. Então, Paulo ele deseja visitar as igrejas estabelecidas na primeira viagem e chama Barnabé. Então, Paulo, na igreja de Antioquia, chama Barnabé para estabelecer, para visitar as primeiras igrejas fundadas por Paulo ali naquela região. Então, Paulo não só fundou as igrejas, mas também ele quer fortalecê-las, ele quer visitá-las, ver como os irmãos estão. Então, ele chama Barnabé novamente para ser seu operador de viagem. Isso está em Atos 15:36. Só que houve uma discórdia, porque Barnabé quer levar Marcos, o seu sobrinho. E Marcos, nós lembramos que ele desistiu no meio do caminho na primeira viagem missionária. Na verdade, nem chegou ali no início, logo, ele já desistiu e voltou para casa. A Bíblia não cita os motivos, a gente não sabe o que aconteceu, mas por causa disso, Paulo ele não fica muito satisfeito e há um entrever ali entre os dois e os dois se separam. Então, para substituir Barnabé, Paulo chama Silas. Isso a gente vê em Atos 15:37 a 40. Então, nós vemos então que eles vão para a viagem. Primeiro eles vão ali para Tarso, que é a cidade natal de Paulo, e eles já entram ali na região da Galácia logo após e chegam a Listra. E ali em Listra, Timóteo se une aos dois. Nós vemos isso em Atos 16, versículo 1 e 2. É interessante, lembrando, acompanhar a narrativa bíblica com esse mapa em mãos. Como eu mandei o PDF para os irmãos, vocês acompanhem, quando estiver lendo Atos, todas essas regiões que foram visitadas nos mapas. É bem interessante, porque Lucas ele escreve para pessoas que estão familiarizadas com essas localidades. Nós que estamos bem distantes de Lucas, historicamente, cronologicamente e geograficamente, nós ficamos um pouco sem referencial. Mas olhando para o mapa, esse mapa conceitual, dá para a gente ter uma ideia de como foi essa viagem deles. Então, Paulo e Silas se unem a Timóteo, ali em Listra, e depois de percorrer toda a região frígio-gálata, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha que interessante essa passagem, esse versículo, Atos 16:6. Eles estavam percorrendo essa região frígio-gálata, que é mais ou menos por ali que os irmãos estão vendo. Deixa eu ver se eu aciono aqui o... Deixa eu voltar. Eu queria acionar... Ah, tá aqui. Achei. O apontador a laser. Então, eles percorreram essa região frígio-gálata e eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha que interessante. Não é que eles não foram na Ásia. Eles foram, só que eles foram impedidos de pregar pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo falou para eles terem pressa
naquela região, para eles não demorarem tanto, porque era importante alguma coisa que o Espírito Santo ia falar com eles. Então eles não pregaram naquela região por causa dessa celeridade que o Espírito Santo falou com eles. E eles chegaram perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, aqui em cima. Mísia fica mais ou menos aqui, mas o Espírito de Jesus não permitiu, ou seja, eles não foram autorizados por Cristo para ir para cima, para Bitínia. E eles contornaram a Mísia e foram diretamente para Troade. Então eles foram impedidos de pregar aqui nessa região da Ásia, eles só passaram, foram impedidos de ir lá para Bitínia e foram direto para Troade. Isso que é interessante vendo no mapa. E ali em Troade, ele tem uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda. Nós vemos isso em Atos 16, 9. E assim que Paulo teve visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Antes de falar dessa passagem, olha que interessante. A narrativa ela muda de terceira pessoa para primeira pessoa. Agora, Lucas está falando na primeira pessoa. Procuramos, nós. Ele se inclui na narrativa. É interessante que ele está se incluindo na narrativa. Quer dizer que agora ele está participando da viagem. Em algum momento, ele começa a participar da viagem missionária de Paulo, desse grande evangelismo que Paulo está fazendo junto com Silas e Timóteo. Vamos voltar aqui um pouquinho. E eles tiveram essa visão do homem macedônio, então sabia que Deus chamou eles para pregar na Macedônia. Eles tinham que atravessar aqui o mar para ir para a Macedônia. Então eles partem em direção à Macedônia e chegam finalmente ali na cidade de Filipos. E em Filipos, Paulo e Silas são açoitados e presos após expulsar um espírito maligno de uma jovem. Há um terremoto na cadeia e o carcereiro se converte a Jesus. Isso a gente vê lá em Atos, capítulo 16, do 12 ao 40. Então, eles foram presos, nós sabemos, né, aquela história, Paulo e Silas na prisão, tudo isso. E depois de alguns dias deles saírem da prisão, eles seguem viagem novamente. Então, Lucas, nesse momento, ele volta a narrativa em terceira pessoa, indicando que ele ficou aqui em Filipos ou tomou outra direção. É interessante essa mudança de primeira para terceira pessoa para primeira pessoa. É como se Lucas ele estivesse falando para a gente, agora eu estou participando, agora eu não estou participando aqui da narrativa. Então eles seguem viagem e eles chegam a Tessalônica. E ali em Tessalônica, Paulo prega o evangelho, muito se converte, e isso causa tumulto entre os judeus. Nós vemos lá em Atos 17, versículo do 1 ao 9. Lembrando que isso aqui é um panorama, os irmãos olhem os versículos, os textos, para poder ver todos os acontecimentos ali de Atos. Às vezes é difícil a gente poder focar em várias coisas, a gente vai acabar ficando com uma aula muito grande. Mas depois os irmãos acompanham aí na sua Bíblia. Tá bom? E eles chegam ali em Bereia, depois de Tessalônica, ali pertinho de Tessalônica, ali em Bereia, e ali ele prega também o evangelho e muitos creem. Mas o que acontece? Os judeus de Tessalônica perseguem Paulo até Bereia. E Paulo é obrigado a ir para Atenas, só que Silas e Timóteo ficam aqui em Tessalônica. Aqui em Atenas, irmãos, enquanto está aguardando Silas e Timóteo, Paulo ele prega na sinagoga e na praça, na praça e no aerópago da cidade. Isso em Atos 15, Atos 17, do versículo 15 ao versículo 34. Dá uma olhadinha como é que
uma forma conceitual do Aerópago. O Aerópago é isso aqui, é esse espaço aqui onde muitos filósofos, muitos pensadores, eles iam para as praças, para esse Aerópago ali, e ao ar livre eles debatiam, falavam de filosofia, era o apogeu ali da filosofia grega. Então, muitos ali usavam a sua dialética para debater. Era bem interessante nessa época que as pessoas tinham voz, elas podiam falar no Aerópago e sempre tinha uma, algumas pessoas, uma pequena multidão para poder ouvir. Então, ali no Aerópago, Paulo prega diferente aos atenienses quando prega na sinagoga. É interessante, na sinagoga Paulo ele enfatiza a messianidade de Jesus, ele enfatiza a questão do Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias. E ali ele fala do Deus e da criação e da história. O que acontece? É aquela pregação que ele vê a cidade cheia de ídolos, vê um altar, o Deus desconhecido, é como se a cidade falasse assim, ó, se a gente esqueceu de algum Deus, está aqui, esse altar aqui, que é o Deus desconhecido. E ele usa isso na pregação de uma forma magistral, como só Paulo poderia usar. Aqui é, nos dias de hoje, a colina de Marte, Grécia, que era um aerópago aqui. Bom, então ele continua aqui, viagem, e ele chega em Corinto. Depois de Atenas, ele vai para Corinto, a grande cidade de Corinto, ali que fica no Istmo. Né? O Istmo é esse pedacinho de terra aqui que liga duas porções grandes e nas laterais aqui a água do mar, né? É o istmozinho de terra, que é aquele estreito de terra. E ali em Corinto ele fica 1 ano e 6 meses. E ali ele reencontra Silas e Timóteo. Ali em Corinto há muitas conversões, e a gente vê isso em Atos 18, versículo do 1 ao versículo 18. É interessante que nesse período, Paulo ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses. Então vamos ver aqui o conteúdo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, o que acontece? Paulo ele tinha ficado cerca de 1 mês na cidade de Tessalônica. Ele ficou pouco tempo por causa dessa perseguição dos judeus. E um grande número de judeus e gregos se convertem ali. Tinha muitos judeus, fruto da diáspora, e os gregos da cidade, evidentemente, eles se convertem. E então é fundada a primeira comunidade cristã na cidade de Tessalônica. Os cristãos dos Tessalonicenses, o que acontece? Nesse meio tempo, né, já tem aí mais de 1 ano que Paulo funda a, a igreja em Tessalônica, e os cristãos de lá foram acusados de desafiar César, o imperador romano, dizendo que havia outro rei, Jesus. Lembrando que nesse período apenas os judeus perseguiam o evangelho, os cristãos. Roma ainda não perseguia os cristãos. E como Paulo ele saiu muito rápido, ele saiu fugido ali às pressas, a carta foi uma tentativa de reconectá-lo com os cristãos de lá. E Timóteo, que estava lá, dá notícia deles a Paulo, dizendo que eles vão muito bem. Apesar da perseguição, eles vão crescendo. Então, o fundamento da carta é a vinda do Senhor. E cada aspecto da vida deve ser encarado através dessa visão. Então, a carta começa com uma saudação, e depois da saudação, uma palavra de consagração, uma palavra de vindicação, exortação, revelação e exortação. É interessante, né? Aqui, depois da saudação, consagração, uma vindicação, exortação aqui no meio e no final da carta e a revelação. Só que aqui, o que acontece? Na consagração, ele expressa alegria e gratidão pelo progresso espiritual deles. A vindicação é Paulo defendendo a legitimidade do seu apostolado e a pureza das suas intenções. O primeiro bloco de exortações é a exortação relacionada à caminhada cristã, santidade, a caminhada cristã do individual ali, do crente. Na revelação, a gente vê que
sobre a segunda vinda de Cristo. Muitas revelações sobre escatologia. E, por fim, mais exortações sobre a caminhada cristã. E aqui, no bloco da revelação, é interessantíssimo. Claro, depois de uma conclusão. Mas no bloco da revelação, nós vemos que Paulo ele fala da vinda de Cristo. Isso é o auge aqui da carta. Ele fala no capítulo 4, versículo 16 e 17, que ele fala que o mesmo Senhor descerá com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. É interessante ele falando no ápice da carta ali sobre a revelação da volta de Cristo. E assim estaremos sempre com o Senhor. Nós vemos que é uma carta de consolação, para consolar os crentes que estão sendo pressionados pela sua fé, já em vias de serem perseguidos. Então a gente vai fazer aqui um comparativo entre a primeira e a segunda carta. A primeira carta, a base da primeira carta é a vinda do Senhor. Então, a carta fala de esperança, amor e a santidade, aquelas questões práticas das exortações que eu falei com os irmãos. Alguns meses depois, essa segunda carta foram poucos meses depois que ele escreveu para corrigir entendimentos distorcidos dos ensinamentos da primeira carta. Quando ele manda a primeira carta, fala, fique tranquilo, tá vindo, a vinda do Senhor tá chegando e vocês fiquem tranquilos que essa perseguição vai terminar e vai vir uma perseguição muito grande na terra que vocês não vão enfrentar, a ira do Senhor vocês não vão enfrentar. E alguns meses depois, eles se desesperam porque eles entenderam errado a primeira carta. Eles pensaram que Jesus tinha voltado e eles ficaram. Então, alguns pensavam, Jesus voltou, a gente está sendo perseguido, Jesus voltou e a gente ficou. Já outros não queriam trabalhar porque Jesus está vindo. Se Jesus está chegando, eu não vou trabalhar mais. Então, essa segunda carta tem esse propósito: encorajá-los por causa da perseguição e corrigir entendimentos errados da sua primeira carta e da vinda do Senhor. Tá bom? Então, o propósito geral da carta é isso aí: encorajar a excelência na vida cristã. As provações. Vocês passam por provações agora, mas no futuro Deus irá recompensá-los com alívio e paz. E esses entendimentos errados da vinda. Vocês não estão no dia do Senhor. Há algumas coisas que devem acontecer antes de chegar esse dia. E vocês não vão estar nele. Lembre-se da primeira carta. Então, ele fala desses entendimentos errados que eles estavam tendo. Continuando aqui a viagem de Paulo, Silas e Timóteo, eles saem de Corinto, e ao sair de Corinto, da cidade de Corinto, ele leva Priscila e Áquila e os deixam em Éfeso. E Priscila e Áquila são dois cooperadores aqui que são tementes a Deus, são grandes cooperadores aqui da casa do Reino de Deus na cidade de Corinto. Então, Paulo pega Priscila e Áquila e leva para Éfeso, que deixa em Éfeso para que eles possam desenvolver a sua caminhada cristã, a sua liderança cristã, para abençoar os irmãos lá de Éfeso. Bom? Então, após saudarem a igreja em Jerusalém, eles vão para Jerusalém, eles retornam, enfim, a sua base aqui de apoio à igreja de Antioquia. Atos 18 e 22, e assim termina a segunda viagem missionária de Paulo. Então, a gente vê que Lucas ele tem uma precisão geográfica muito grande ao descrever as viagens de Paulo. Ele é detalhista. E é interessante que mal termina a segunda viagem, vem o quê? A terceira viagem. É uma transição
muito rápida, praticamente de versículo para outro versículo. Tá errado aqui, tá, irmãos? Aqui é do capítulo 18, 23 ao 21, 17, tá? Um dos propósitos da terceira viagem de Paulo era recolher ofertas das igrejas aos irmãos que estavam passando necessidade de Jerusalém. Nós vemos isso aí em Romanos 15, 30, 1 Coríntios 16, etc. Então, um dos propósitos era recolher oferta aos irmãos de Jerusalém que estavam passando necessidade. Tá? Então, ele inicia a sua terceira viagem visitando e fortalecendo as igrejas na Galácia e na Frígia. Tá? A região da Galácia e essa região aqui, ó, Frígia, que é um pouquinho abaixo da Ásia aqui. Bom, em Éfeso, quando eles chegam aqui em Éfeso, Deus faz muitos milagres através de Paulo e há muitas conversões na cidade. Isso nós vemos em Atos 19, 1, 20. Éfeso sempre foi um grande centro cultural nervoso aqui da época do apogeu da época do Império Romano, tá? E ali Paulo escreve primeira carta aos Coríntios. Deixa eu explicar uma coisa aqui para os irmãos. Nós já vimos aqui a fundação da igreja de Corinto, lá atrás, na segunda viagem missionária. Só que essas duas cartas que nós temos de Corinto, não são necessariamente a primeira carta que Paulo escreveu e a segunda carta que Paulo escreveu, tá? Paulo já escreveu mais cartas à igreja de Corinto. Nós vamos ver isso agora. A primeira carta é uma carta desconhecida, que a gente não tem acesso mais a essa carta. Em 1 Coríntios 5:9, ele fala assim, ó, já vos escrevi. Ou seja, Paulo já tinha escrito para eles. Então, Paulo fala dessa carta que ele escreveu anteriormente. Já vos escrevi. A gente não tem muitos detalhes dela, a gente não sabe o conteúdo que Paulo escreveu, ela se perdeu no tempo. Não foi da vontade do Espírito Santo que nós tivéssemos essa carta nas mãos. A segunda carta que Paulo escreve, ou pelo menos assim nós pensamos que seja a segunda carta, a gente não sabe se teve mais carta nesse meio tempo, é a carta de 1 Coríntios. A carta de 1 Coríntios provavelmente é a segunda carta que Paulo escreveu. Se a gente descobrisse a primeira carta que nós temos na Bíblia seria a segunda carta dos Coríntios. Mas ela é a primeira carta. Só para os irmãos entenderem que Paulo já tinha escrito uma carta, tá? A terceira carta que Paulo escreve é uma carta desaparecida também. E ela foi escrita com tristeza. É interessante. Essa carta foi escrita com tristeza. Isso nós vemos em 2 Coríntios 2, versículo 1 a 4, e capítulo 7, versículo 6 ao 12. Como 2 Coríntios está remetendo a uma carta anterior, essa carta escrita com tristeza não tem nada a ver com 1 Coríntios. Então, provavelmente, essa carta desapareceu. Então, Paulo já tinha escrito 1 Coríntios, então, provavelmente é uma carta que fica entre o que nós temos na Bíblia de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Ou seja, ela seria a terceira carta. E a quarta carta que Paulo escreve é a carta realmente de 2 Coríntios que nós temos na Bíblia. Tá bom? Então, só para os irmãos verem que nós não temos acesso a essas duas cartas que Paulo escreve para Corinto. Provavelmente, então, nós temos 4 cartas ao total, que Paulo escreveu até mais, né? Mas isso que nós temos ciência. Vamos lá, vamos falar de primeira carta aos Coríntios. O que acontece? Paulo conhecia bem os cristãos lá de Coríntios. Ele ficou 1 ano e meio lá. Então, a carta foi escrita para abordar problemas que estavam acontecendo na igreja. Então, Paulo, ele trata os problemas assim. Como é que ele faz a carta dele? Primeiro, ele descreve o problema, depois resolve o problema através das lentes do evangelho. Então, primeiro ele mostra, depois ele mostra a solução. Primeiro ele mostra o problema é esse. Agora vamos para a solução.
Então, Paulo mostra nessa carta que todos os aspectos da nossa vida devem ser vistos através das lentes do Evangelho. Então, tudo da nossa vida tem que ser visto nas lentes do Evangelho. Bom, então ele escreve os problemas, depois responde os problemas. Quais são os problemas? Divisões, perversões sexuais, comida sacrificada, desordem e culto, ressurreição do corpo. O problema que no sentido de não entendimento. Eles tinham dúvida a respeito de. Ou eles tinham problemas, realmente, divisões, perversões sexuais, ou eles tinham dúvidas. Como é que era a liturgia do culto, eles bagunçado, comida sacrificada a ídolo, eu posso comer ou não? Como é que é a ressurreição no corpo? Porque a influência grega era muito grande e os gregos não tinham por estima o corpo físico, eles falavam que só a mente importava, você pode fazer o que for no corpo, que não interessa. Então, tinha todos esses problemas, essas desordens. E Paulo ele começa a corrigir as divisões, ele mostra a visão correta do Evangelho. Então, ele mostra que a origem das divisões é o conhecimento errado do Evangelho. Então, se a igreja está dividida, é porque a igreja não está com as lentes do Evangelho. Não está, o conhecimento do Evangelho é errado. Está faltando o Evangelho para essa igreja. Perversões sexuais. Ele fala, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, você tem que manter o seu corpo puro. Então, ele fala das perversões sexuais que tem em Corinto e, ao mesmo tempo, ali, ele já fala também dessa solução de nós olharmos para o nosso corpo e ver o nosso corpo, vemos o nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Comida sacrificada, ele fala da liberdade cristã, que a liberdade em Cristo não pode servir de escândalo. Privilégios da liberdade são desfrutados levando em conta os interesses dos outros. Nós não podemos deixar de levar em conta os interesses das outras pessoas. E as nossas decisões também não podem ser só baseadas no conhecimento, mas também no amor, principalmente no amor. Bom, desordem no culto, ele mostra que a igreja é o corpo de Cristo e cada um tem o seu lugar, cada um tem sua função e que, assim como o corpo ele é organizado para ser funcional, também o culto ele tem que ser para glorificar a Deus. Ele é funcional no sentido de glorificar a Deus. Ele também tem que ser organizado. E, finalmente, a ressurreição do corpo. E ele mostra que a ressurreição é a parte integral do Evangelho. Paulo mostra que as dúvidas quanto à ressurreição eram essenciais à fé cristã, pois faz parte do Evangelho. A cruz é importante, a ressurreição também é. Então, a gente entender a ressurreição de Cristo, que a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição, a ressurreição do corpo de Cristo garante a ressurreição do nosso corpo, isso é importante para o entendimento adequado do Evangelho. Então, aqui é interessante que a carta fala das divisões da igreja e das desordens. E é muito interessante como Paulo ele mostra, ele vai estruturando a carta aos Coríntios para tentar levá-los à união em Cristo. Então ele mostra com maestria que a carta tem um sentido progressivo que ensina aos cristãos lá em Corinto atingir a união e maturidade espiritual. E só um exemplo aqui, vamos falar de alguns capítulos que são estruturados para mostrar que a divisão ela não pode acontecer no meio cristão, mas temos que atingir a união e maturidade espiritual em Cristo. Então, a igreja está dividida. A igreja de Corinto dividida. E qual é a solução? Ele fala lá no capítulo 11, a ceia do Senhor. A ceia nos remete à cruz e nos insere na família de Cristo. Então, a ceia é um memorial para a cruz, para o corpo e sangue de Cristo. Isso nos insere na família de Cristo. O capítulo 12, ele fala dos dons espirituais. E se somos um em Cristo, os nossos dons servem uns aos outros, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, esse é interessante. Nós fomos unidos em uma família, a família de Cristo,
E os nossos dons são para servir uns aos outros em união. Como nós sabemos que fomos unidos em Cristo, como nós sabemos que a cruz nos uniu, eu vou oferecer meus dons ao meu irmão. O dom nunca é para o recebedor, mas o dom é para ser usado para servir os outros. Mais tarde, no capítulo 12, avançando no capítulo 12, ele fala da unidade dos membros do corpo. Todos somos membros de um só corpo. Essa é a parte B. Essa é a parte B. Ou seja, fomos unidos em Cristo na cruz e por ter essa consciência, os meus dons vão servir ao meu irmão, porque nós somos unidade do membro do mesmo corpo, que o cabeça é Cristo. E como eu devo servir o meu irmão? Como eu devo servir o próximo? Em amor. Então, tudo culmina em amor. Bom, isso nós somos unidos na cruz de Cristo e também nós somos unidos em amor. E Cristo nos une. Então, continuando aqui a viagem de Paulo, então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. E ali ele continuou mais um pouquinho ali na província da Ásia, em Éfeso. E após uma confusão, né, causada pelos ourives da cidade lá de Éfeso, né, aqueles que fazem deuses de ouro, de prata, depois dessa confusão, Paulo se despede dos discípulos e vai até a Macedônia novamente. Novamente, como ele foi na segunda viagem, né? Visitando e fortalecendo os discípulos daquela região. As igrejas que ele fundou na segunda viagem, ele vai fortalecendo nessa terceira. É interessante. Na segunda, ele fortalece as igrejas da primeira viagem, e agora na terceira ele fortalece novamente, né, aqui dessa região, Frígio-Gálata, e agora está fortalecendo os cristãos da Macedônia, que ele, das igrejas da região da Macedônia, que ele fundou na segunda viagem missionária. Paulo não só era um pastor que abria a igreja, não era só um apóstolo que abria a igreja, mas ele também cuidava, ele acompanhava. E enquanto viajava pela Macedônia, Paulo escreve 2 Coríntios. Então, enquanto fazia essa viagem aqui, em algumas dessas cidades, ele parou para escrever a segunda carta aos Coríntios. Então, vamos ver por que Paulo escreve essa carta. O que acontece? Tito, ele encontrou Paulo na Macedônia e trouxe boas e más notícias. Então, a boa notícia é que a maioria da igreja recebe bem a última carta. Então, Tito fala para Paulo, a maioria da igreja recebeu bem a última carta. E essa carta foi severa, né? Essa carta foi mais forte. Não, lembrando que não é a primeira carta aos Coríntios, é aquela que está desaparecida. Então, a má notícia era a existência de um grupo que continuava a se opor a Paulo e tentava destruir a sua autoridade. Então, tinha um grupinho que negava a apostolicidade de Paulo, que falava, você não é apóstolo, não. Você é um falso apóstolo. Então, eles tramam contra Paulo, eles falam mal de Paulo na igreja de Corinto, o pessoal fica confuso. Então, Paulo escreve por causa disso, por causa dessas duas coisas. Então, 2 Coríntios é o resultado da primeira carta que Paulo tinha mandado. A carta foi muito dura, mas necessária para correção. Na primeira carta, no caso da carta anterior, né? Desculpa, foi o resultado da carta anterior. A carta, apesar de severa, foi bem recebida. E é nessa carta de 2 Coríntios que aparece aquela expressão da bênção apostólica, que mostra a economia da Trindade no tocante da salvação do homem, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, essa carta de Paulo é provavelmente a carta mais pessoal de Paulo, porque revela o próprio coração de Paulo. Fala de experiências mais profundas com Jesus, dá detalhes dos sofrimentos de Paulo, isso é muito interessante. Paulo fala do seu sofrimento, conta altos, baixos, alegrias, lutas, privilégios e sofrimentos
do seu ministério. Então, a gente vê aqui a fragilidade do ministro. Paulo, ele rasga realmente o coração. Então, os propósitos da carta é expressar alegria com o triunfo da verdade do Evangelho em Corinto, expor a verdadeira natureza e as verdadeiras intenções dos falsos mestres e das verdadeiras credenciais do apóstolo, e motivar os coríntios a cumprir sua promessa de fazer uma contribuição para os pobres na Judéia. Lembrando que essa é um dos objetivos, se não o principal, ali da terceira viagem missionária. E, por fim, como eu falei, a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Então, o esboço da carta, a gente pode dividir 2 Coríntios em 3 partes. Tá? Depois de uma saudação e introdução, a gente vê um ministério digno de ser seguido. Tá? As motivações de Paulo, eram motivações movidas pela graça de Deus. Interessante que todos os planos, mudança de planos, tudo que Paulo fazia era sob a ótica da graça e do amor à igreja. Então ele encontra na graça da nova aliança sua determinação e dinâmica. Capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 7, 16. Ele sabe generosamente com os recursos da igreja e confronta o mal em mensagem e experiências práticas com Cristo. Tá? Essas são as 3 partes. Tá? E tudo isso aqui resume um ministério digno de ser seguido. Bom, ele fala da nova aliança, ele fala dos recursos da igreja e confronta o mal em experiências práticas com Cristo. Esse confronto mal confrontar esses falsos mestres que estão atacando a sua apostolicidade. E, por fim, saudações e bênçãos. Aquela bênção apostólica que a gente conhece. Bom, deixa eu falar aqui mais alguma coisa. Vamos continuar aqui. Mas, enfim, na verdade, eu vou parar por aqui, porque já tem mais de 30 minutos de aula, então não quero deixar as aulas muito longas. A gente parou aqui em 2 Coríntios e depois a gente vai continuar a terceira viagem missionária de Paulo. Qualquer dúvida, os irmãos podem escrever tanto no comentário do YouTube, pode mandar mensagem para mim no privado, no nosso grupo de CPM, enfim. Até é interessante mandar no grupo de CPM para que todos vejam, se tiver alguma dúvida, a gente conversar a respeito, tá bom? Deus abençoe os irmãos e que o Senhor Jesus esclareça a sua palavra nos vossos corações cada vez mais. Amém.